Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Você vai ver no Parlamento Brasil. Laudos de autismo passam a ter validade indeterminada no Espírito Santo. Mato Grosso do Sul tem campanha contra o assédio sexual no esporte. Maus tratos contra animais podem entrar na mira da Patrulha Pet em Goiás. Uma exposição no Congresso Nacional mostra a evolução dos direitos ao longo dos últimos 200 anos no Brasil. Lá na urna, na hora do voto, você vai ter mais tempo para conferir se votou realmente em quem queria. E por falar em eleições, você conhece a história da urna eletrônica? Veio de uma mente inquieta lá em Santa Catarina. São exibidos computadores antigos, matérias de jornais a respeito da urna eletrônica e um homem segurando a bandeira do Brasil. Essas e muitas outras histórias são o dia a dia do trabalho parlamentar. E esse trabalho tem o poder de impactar a nossa vida, a vida dos brasileiros. O programa Parlamento Brasil, sempre em parceria com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Animação com construção antiga ao fundo e letras brancas. Giro pelo Brasil. Famílias que têm pessoas com transtorno do espectro autista no Espírito Santo vão se beneficiar por uma nova lei. Os laudos médicos que atestam o autismo agora têm validade indeterminada. Veja na reportagem da TV Assembleia Espírito Santo. São vários os desafios das pessoas com transtorno do espectro autista e de suas famílias. Um deles é o acesso ao laudo que atesta a condição e que garante direitos e benefícios destinados às pessoas com deficiência. O processo para conseguir o laudo costuma ser burocrático e desgastante, como conta a servidora pública Ana Paula. Ela é mãe do Juan Felipe, de 14 anos, que tem autismo severo. O autista, ele tem certos limites, principalmente sensoriais. Na renovação de laudo, geralmente, você enfrenta filas, para passar por perícias, e você imagina que não tem só o autista que está ali para fazer uma renovação de laudo ou de perícia. Então, você imagina, eu vou falar um exemplo, quando eu ia fazer renovação de passe livre, eles marcavam 13h, todo mundo no mesmo horário. E imagina 15, 20 pessoas ali gritando, esperando, e todo mundo na mesma condição do que o meu filho. Então, é desgastante. Não é só naquele momento era o desgaste, porque depois a criança já estava desorganizada e chegar até em casa com ele era muito difícil. Então tem todos esses meios, né, nessa ida de renovação de laudo. O transtorno do espectro autista é uma condição permanente marcada por alterações do desenvolvimento neurológico relacionadas com dificuldades na comunicação e relacionamento social. Para facilitar o dia a dia dos autistas e trazer mais tranquilidade às famílias, entrou em vigor no Estado a lei que concede prazo indeterminado para a validade do laudo que atesta o autismo. A gente já não vê a necessidade de estar renovando o laudo, se ela não vai deixar de ser autista, né? E mesmo que ela, em determinados momentos da vida, ela possa ter uma condição melhor dentro do espectro, ela ainda assim vai ser autista. Em Mato Grosso do Sul, deputados aprovam campanha de combate ao assédio sexual no esporte. Em Goiás, um projeto quer criar a Patrulha Pet para proteger os animais. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul poderá ter em março uma campanha de prevenção e combate ao assédio sexual e moral no esporte. Deputados aprovaram um projeto de lei que tem por base cartilha de prevenção elaborada pelo Comitê Olímpico do Brasil. A medida pretende conscientizar sobre comportamentos abusivos e o desenvolvimento de mecanismos de suporte às vítimas e acolhimento de denúncias. O texto segue para a sanção do governador. Mais detalhes podem ser consultados no site www.al.ms.gov.br. Amazonas.
Uma base arpão será implantada no Rio Negro. Essa é a segunda estrutura policial fluvial que será montada para intensificar as fiscalizações e o combate ao tráfico de drogas e crimes ambientais. A base Arpão 1 fica localizada no Rio Solimões e atua no combate ao tráfico de drogas na região. A base Arpão 1, na Calha dos Solimões, ela foi lançada no atual governo do estado, secretário de Segurança Pública do Amazonas. Ela já está com mais de 2 anos. O resultado foi fantástico no combate à criminalidade, principalmente do tráfico de entorpecentes e também do tráfico de armas e munições. Para intensificar as fiscalizações, uma nova base fluvial, Arpão 2, será implantada no Rio Negro. A estrutura policial que está sendo montada em uma embarcação terá capacidade para comportar até 60 agentes de segurança, reunindo de forma integrada a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e Força Nacional de Segurança Pública. A nossa ideia é blindar todo o estado do Amazonas com relação a tráfico de entorpecentes e armas, colocando bases nas principais calhas dos rios. Temos em Quari, ainda até final do ano, ideia aqui do governo do estado é lançar no Negro, talvez no Negro, e no futuro, Amazonas e Madeira. Com isso, 4 bases, blindamos todo o estado, a segurança será muito reforçada e só vai trazer benefícios para todo o estado do Amazonas, para toda a sociedade amazonense. Na base Arpão 2, que está em obras, estão sendo investidos 4 milhões e a previsão de conclusão está para o mês de dezembro deste ano. Goiás. Essa é uma triste realidade, cada vez mais próxima da gente. Quem já não viu, presenciou ou ouviu falar de sérios casos que envolvem maus tratos contra animais domésticos? Nas redes sociais, os pedidos de ajuda são muitos, frequentes. Animais abandonados, agressão, abuso de todas as formas, física e psicológica. Quem vê Apolo hoje não imagina o que ele já passou. Todo esse vício, essa beleza aí, a história dele é de superação. Ele teve a sorte, ou melhor dizendo, o destino mudado pelo amor e cuidado diário de Amanda. Por um acaso eu estava passando na rua e vi naquela situação, ele teve uma das pernas 50% da massa óssea triturada, então ele não conseguia andar. E foi quando eu resgatei, levei para o hospital. Lá nós descobrimos inúmeras doenças que infelizmente os gatos que estão na rua estão vulneráveis a maus tratos e doenças também, infelizmente, né? Por isso é tão importante a gente falar do abandono, falar da castração também. E além de inúmeras doenças, leucemia que ele tem, fizemos 3 cirurgias ortopédicas nele, colocamos pinos, placas, para ele conseguir andar. Como forma de tentar coibir e estabelecer uma política pública de Estado, tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei para a criação de uma patrulha PET em Goiás. De acordo com o texto da proposta, a patrulha PET terá a atribuição de realizar policiamento ostensivo e preventivo. Em sua justificativa, o autor da matéria destaca que o objetivo é chamar a atenção do Poder Executivo Estadual. É essencial para o avanço da proteção animal que exista um órgão especializado. A patrulha PET terá um papel fundamental em casos de flagrantes, o que vai resultar em maior celeridade na apuração de casos de violência contra animais. Nossa personagem de hoje, Amanda Cabral, reconhece. Ela é entregue à causa. Já resgatou vários felinos. Tem atualmente 7 gatinhos. É amor que se fala, né? E ela deixa uma importante mensagem. Se você não gosta, se você não quer adotar, pelo menos não maltrate. Tem outras formas de ajudar. Não maltratando já é um mínimo. Se caso você vê algum caso de maus tratos contra animais, denuncie. São exibidas algumas fotos de animais que foram resgatados. A animação de cor violeta e o Palácio do Congresso Nacional ao fundo, direto do Congresso.
Congresso. Olha só que interessante essa exposição aqui no Salão Negro do Congresso Nacional. Ela conta a evolução dos direitos no Brasil desde a época da independência, há 200 anos, até hoje. É uma viagem surpreendente pelo tempo, que nos mostra, nos revela que muita coisa mudou, mas que muito ainda traz resquícios do século XIX. TV Câmara. São exibidos alguns painéis da exposição. Educação desde quando poucos tinham acesso a ela. Saúde quando era um papel apenas da assistência social. Representatividade antes e depois do voto. Conquistas trabalhistas após o fim oficial da escravidão. Estes são alguns dos temas que se pode ver na exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento, que foi inaugurada no Salão Negro do Congresso Nacional. Um dos curadores explicou como decidiu mostrar este período tão longo desde a independência do Brasil de Portugal. A nossa abordagem foi basicamente buscar os 200 anos de cidadania, ou seja, um histórico não apenas daqueles fatos que ocorreram 200 anos atrás, mas também de fatos que ocorreram ao longo desses 200 anos. Mas não quaisquer fatos, os fatos que contribuíram para a construção da cidadania em nosso país. E essa construção da cidadania foi, em alguns momentos, mais rápida, em outros momentos mais lenta. Em alguns momentos houve avanços e em outros momentos houve retrocessos. Então, basicamente, a gente tem 4 grandes módulos, os direitos civis e políticos, que são os mais antigos, que é basicamente votar, ser votado, a representação política, em essência. A gente tem os direitos sociais, que incluem trabalho, saúde, educação, por exemplo, e meio ambiente, e outros direitos mais recentes, criança, idoso, pessoa com deficiência, negros, indígenas, que foram conquistando seus direitos. Um dos pontos importantes da exposição é o que mostra a evolução da educação no Brasil. Mariana Monteiro, na época do Império, repórter. Muito poucas pessoas tinham acesso à escola. Mesmo em 1920, apenas 24% eram alfabetizados. A educação rural passou a ganhar atenção para treinar os futuros trabalhadores do setor então dominante da economia, a agricultura. Os direitos ao trabalho também estão aqui, desde quando o trabalho escravo ainda era a maioria, até os primeiros direitos do trabalhador. Também estão aqui os grandes protestos por direitos dos anos 1970. Um painel inteiro trata da evolução dos direitos da mulher, desde que elas nem podiam votar antes do ano de 1932. Os direitos da pessoa idosa são mais recentes. Imagine que só nos anos 1950 é que a expectativa de vida ultrapassou os 50 anos. E ali começou a luta pelos direitos à aposentadoria. Muito recentemente, em 2019, a união estável homoafetiva foi reconhecida pelo STF. E neste ano de 2022, a Lei Maria da Penha passou a poder ser usada por pessoas trans. Estas conquistas também estão registradas na exposição. A luta pela redemocratização também está exposta aqui. Desde a emenda Dante de Oliveira, que, embora tenha sido rejeitada, abriu caminho para que mais tarde as eleições diretas voltassem a vigorar no país, após 25 anos sem eleições para presidente. A exposição tem ainda moedas e cédulas para ilustrar o vínculo que havia entre o dinheiro e os votos nas práticas conhecidas como voto de cabresto. E uma parte interativa, o jogo do plenarinho, permite que as pessoas testem seus conhecimentos sobre os 200 anos da independência do Brasil. São exibidos diversos painéis com povos indígenas, pessoas negras e manifestações. O eleitor vai se deparar com uma novidade nessas eleições: um tempo extra para conferir na urna se votou em quem queria. O objetivo da mudança é reduzir votos equivocados. O eleitor votará 5 vezes no primeiro turno e até 2 vezes no segundo. Após cada escolha, o sistema vai impedir o encerramento da operação pelo tempo de 1 segundo, para que a pessoa confira se digitou o número do candidato corretamente. Nesse momento, aparecerá a frase "confira o seu voto". E eu acho que isso é importante para a pessoa ter tempo de conferir o voto. Amanda Nogueira, e não estudante. Cometer a atitude errada ou errar no voto por fazer na pressa.
Muitas vezes, o que a gente percebe é que as pessoas não estão preparadas com informação suficiente para a ordem do voto, por exemplo, como é o caso das eleições gerais. Então, ter aquele tempinho para pensar se é deputado federal, se é deputada estadual, se é Senado, etc., isso pode ser bacana. Eu acho que essa medida vai acabar atrasando os outros eleitores, porque eu acho que é um tempo muito longo para tudo isso. Eventualmente, nós sabemos que poderá ter, sim, Carla uma Rodrigues, maior advogada especialista em direito eleitoral. demora nas filas de votação. Mas eu acredito que pela segurança do processo eleitoral, pela segurança do voto, é uma implantação válida. E o eleitor que quiser também já treinar, ele já pode entrar lá no simulador de votação disponibilizado pelo TSE e poderá já treinar, inclusive com esse intervalo extra que nós teremos aí para exercer a nossa cidadania no dia 2 de outubro. O primeiro cargo a ser preenchido na urna é deputado federal, com 4 dígitos. Em seguida, deputado estadual ou distrital, com 5 dígitos. Depois, o eleitor deve votar para senador, com 3 dígitos, governador, com 2 dígitos e, por último, para presidente da República, também com 2 dígitos. A animação com uma igreja ao fundo e uma estátua à frente, vitrine. Muito se fala de urna eletrônica, né? Mas pouca gente sabe como ela foi criada. A semente do que viria a ser esse sistema gigante de votação eletrônica surgiu primeiro como um sonho de um jovem que queria acabar com as fraudes nas eleições e dar mais agilidade à apuração dos resultados. Veja na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. O município de Brusque, localizado no Vale do Itajaí, é conhecido como o berço do voto eletrônico no Brasil. A cidade catarinense, com 135 mil habitantes, foi a primeira do país a contar com o processo eleitoral informatizado. O criador deste sistema, que revolucionou o jeito brasileiro de votar, foi o desembargador aposentado Carlos Prudêncio, que vive na cidade e chegou ao Tribunal de Justiça por mérito. Um dos motivos foi a ideia que teve. Ele conta que tinha esse sonho desde a década de 1970. Justamente pela lentidão da votação manual. Desembargador Carlos e apuração Prudêncio, também criador manual. do voto eletrônico. E à época se falava muito em fraudes, não aqui em Santa Catarina, em outros estados, e nós teríamos que inventar alguma coisa que justamente evitasse essas fraudes. E essa lentidão toda. Aí quando eu fiquei sabendo que existia computador em alguma parte do mundo, eu já fui introduzindo a partir de 1982 o computador. Em 1982, Prudêncio foi juiz eleitoral na região de Joaçaba. Ele conta que pediu emprestado o único computador da região que pertencia a um jornalista. Com ele foi feita apenas a totalização dos votos. Nas 2 eleições seguintes, já em Brusque, repetiu o feito e foi ficando famoso pela agilidade na apuração dos votos na comarca onde atuava. Mas ele queria mais e, com o avanço da tecnologia, começou a planejar a votação eletrônica. De acordo com o desembargador, na época foi difícil conseguir a ajuda necessária. Recebeu muitos nãos antes de realizar o sonho, que só se tornou realidade porque o irmão era profissional da informática e decidiu ajudar. Várias empresas, e de grande porte a nível internacional, multinacionais inclusive, se negaram a colaborar comigo para apresentar o voto eletrônico. Várias empresas. O único que deu ajuda, está entendendo, foi o meu irmão, Roberto Pedro Prudêncio, o Jorge Zimmermann, que é da CEPRODAI aqui de Brusque, e também muito ajudou o Mosiman, que é um contador
além do meu pessoal do fórum. A ajuda foi pequena, mas suficiente. Em 1988, ficou pronto o primeiro sistema de votação eletrônica, que seria colocado em prática nas eleições daquele ano em apenas uma sessão eleitoral de Brusque como teste. Mas recebeu mais uma resposta negativa. 88, já o prontinho, 100% o projeto, já testado por toda a população aqui de Brusque. E fui ao presidente do TRE e o presidente do TRE me proibiu de eu lançar o voto eletrônico em 1988. No ano seguinte, em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente da República após a ditadura militar, Carlos Prudêncio decidiu ousar. Não pediu autorização para ninguém e testou o invento em uma sessão, onde os eleitores votavam na forma tradicional, com cédulas de papel e também no computador, como teste. Em 89, fiquei em silêncio, continuei os testes, junto com os técnicos, junto com meu irmão, junto com mais essas pessoas envolvidas, menos as multinacionais, lógico. E, está entendendo, lancei silenciosamente, sem pedir autorização para o TRE. Ou seja, fiz a revelia do TRE. A iniciativa deu certo, motivo de comemoração para a pequena equipe que apostou na ideia do juiz de Brusque. Foi uma solução caseira, então, com pequenas empresas? 100% caseira. A única que não era caseira era do meu irmão, que a sede era Blumenau, a firma dele, firma pequeníssima, e a Embratel, que era de Blumenau, e mais 2 firmas de interligação do sistema também de Blumenau. E todas elas fazendo gratuitamente. O voto eletrônico em Brusque virou manchete em jornais do Brasil inteiro. Prudêncio guarda em casa, em local de destaque, o computador usado na primeira votação eletrônica do país e que funcionou como urna. Em 1990, nas eleições para governador e parlamentares, tudo ficou mais fácil. O então juiz de Brusque já contava com credibilidade. Tudo mudou em 90, por quê? Porque o presidente do TSE, o ministro Rezec, até então, ele me telefona, me dá os parabéns pelo feito maior que estava existindo dentro da Justiça Eleitoral no Brasil. Depois veio o ministro, ele veio para ministro das Relações Exteriores, depois veio o ministro Sidney Sanches, presidente do TSE, que me deu todo o apoio também, mandou aqui para Brusque todos os técnicos de todos os TREs do Brasil e mais do TSE, e a história depois vai contando todos os avanços que nós fizemos aqui em Brusque. Nos anos seguintes, já com o apoio do TSE, Brusque foi ampliando o número de sessões com votação eletrônica. A tecnologia foi sendo aperfeiçoada e, a partir de 1996, teve início a implantação gradativa do voto eletrônico em outras regiões do país. As cidades com mais de 200 mil eleitores foram as primeiras a contar com o sistema informatizado de votação e apuração dos votos. Eram 56 municípios mais Brusque, que ganhou o direito à nova tecnologia, agora em todas as sessões eleitorais, por ter sido o pioneiro. Mas foi só no dia 1º de outubro do ano 2000 que os eleitores de todos os municípios brasileiros puderam votar nas urnas eletrônicas, então já famosas em todo o mundo. Hoje, 47 países adotam o sistema brasileiro de votação. Mas a imaginação do doutor Prudêncio não parou por aí. O desembargador aposentado conta que também é dele a ideia da identificação do eleitor pelas digitais, que deixa a votação eletrônica ainda mais segura. Prudêncio rebate as críticas ao invento dele e pede mais tecnologia para provar que a votação eletrônica brasileira é segura. Enquanto tiverem pessoas que criticam, cabe ao poder público provar de que aquilo que está sendo dito não é verdadeiro, porque o voto já é auditável. Desde 33 anos atrás até hoje ele é auditável, é só continuar. Nós temos é que avançar na tecnologia, empregar. Todo dia tem alguma coisa nova dentro da tecnologia.
aposta na tecnologia usada nas transações com criptomoedas, considerada imutável e 100% transparente. Se tiver alguma coisa superior, vá buscar também. Se são 30 camadas hoje, que bote 35 camadas. É só isso, é mais nada. Nós não devemos estar perdendo tempo em discutir. Temos que avançar no pensamento até para desenvolver a cultura de todos os brasileiros. E o que será que o visionário Carlos Prudêncio sonha para o futuro das eleições? Para o futuro é eliminar tudo isso que existe e o eleitor vai diretamente em qualquer computador, que já está proposto dentro do projeto, já testamos, inclusive aqui em Brusque, ele vai votar de qualquer computador da sua residência, até mesmo o seu celular, o seu local de trabalho, e também, está entendendo, sem necessidade de a eleição cair num domingo. E depois, eletronicamente, o computador já vai divulgando os resultados, sem a manipulação das pessoas. Câmera lenta, um homem de costas para a câmera balança a bandeira do Brasil. Ao fundo e de frente para o homem, o céu azul toma conta de toda a tela. Nossa, que orgulho inventar uma ferramenta que passou a ser usada por milhões de pessoas no exercício da cidadania, não é? E olha, não só aqui no Brasil, como no mundo. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem também o canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreve. E tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau. Os créditos sobem à tela e ao fundo é exibido o plenário do Senado Federal. TV Senado 2022.